I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord There's someone sitting looking right at me now knows that to be true from just a few minutes ago or about an hour and a half ago. Tem uma pessoa sentada olhando para mim agora que sabe que isso é verdade. Faz só uns minutos ou faz mais ou menos uma hora e meia. A lady sitting here who didn't know what it was that the angel of the Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it. Uma senhora sentada aqui que não sabia o que era, que o anjo do Senhor falou com ela a outra noite e disse-lhe uma coisa, e ela não conseguiu entender. But today it happened, so she knows now what it means when he was speaking to her. Mas hoje aconteceu, por isso ela sabe agora o que significava quando ele estava falando com ela. And how standing there talking to her, the angel of the Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about. E como que, de pé lá, falando com ela, o anjo do Senhor foi direto ao passado e contou-lhe qual era seu problema, e de que se tratava isso, e sobre o que ela estava pensando. One of her loved ones, and how God had spoken, said He'd confirmed it, and what was going to take place. E um dos seus entes queridos, e como que Deus falou e disse que ele confirmou isso, e o que ia acontecer. So that's just exactly the way it'll be. See? God has said so. Assim que é exatamente dessa maneira que será, está vendo? Deus tinha dito que sim. Well, now, what about a few times that ever, and each vision just weakens you that much more, you see? Bem, agora, e a respeito de umas vezes que já, então, cada visão enfraquece a pessoa tanto mais, veja. And the first thing you know, when you get to church at night, you're just so completely wore out, you just don't know hardly what to do. E de repente, quando você chega na igreja à noite, a pessoa está tão completamente esgotada a ponto de simplesmente não saber o que fazer. And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another to another. E ore por mim agora, veja, porque é sair de uma reunião para outra, para outra. This is the only meeting it would be different. If I was going home now, wasn't going to do nothing for a couple of months, go out and get my fishing line and go fishing. Fosse esta a única reunião, seria diferente. Se eu fosse para casa agora e não fosse fazer nada por uns 2 meses, fosse pegar minha linha de pescar e fosse pescar. But I got to go from one meeting right to another, from one right to another, you see. That's what makes it. Mas tenho que ir de uma reunião direto para outra, de uma direto para outra, veja você. É isso que causa. And you all pray, you people back here in the audience, they told me last night that I did not respond to the call. That's pretty dangerous, you see. E vocês todos orem, vocês aqui na audiência. Disseram-me ontem à noite que não respondi a chamada. Agora, isso é bem perigoso, veja você. When he said it, well, sometimes these lights don't shine. There's a dark spot in between there. Quando disseram isso, bem, às vezes estas luzes não brilham, tem um lugar escuro ali no meio. Now watch the angel, Lord, when he's standing here, I can feel it. Then I'll feel it move from me, and I'll watch it leave me, and it'll go over somewhere and stand there a little bit, and I can see it. Eu observo o anjo do Senhor quando encontra-se aqui. Posso sentir isso. Então sinto afastar-se de mim, eu observo, ele me deixa e ele vai a um lugar e fica ali um pouquinho e posso vê-lo. It'll flash on and there'll be a vision come. Ele brilha e vem uma visão. Then I'll see the vision, I'll watch what kind of looking person it is around there.
I find the person and I speak. That's what takes place. That's what happens. Então tenho a visão. Observo que tipo de pessoa está por lá, que esteja olhando, encontro a pessoa, então falo. É isso o que ocorre. É isso o que acontece. You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm. Não precisa contar isso para todo mundo, mas é isso o que acontece. Veja você, é tudo no estado espiritual. And then if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see? So that makes it pretty bad. Então, se essa pessoa não responder, isso seria como ler a Bíblia aqui e dizer nada de extraordinário nela, afastar-se dela, está vendo? Então, torna isso ruim. So be on alert, be listening, be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time. Então esteja alerta, fique ouvindo, fique observando. Quando ele falar, responda. Veja, esteja pronto para responder a qualquer hora. And so my wife and Brother Beeler and many of them this morning was telling me about it, that it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth. E então minha esposa e o irmão Biller, e muitos deles hoje de manhã, estavam me contando sobre isso, que estava chamando um homem concernente a seu irmão em algum lugar, que alguma coisa não estava certo com ele, e assim por diante. And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man. E esse homem não respondeu ao chamado, assim que esse não pode receber ajuda. Isso é entre Deus e o homem. The vision left me then. I couldn't find it no more because he didn't answer. So be watching, be on alert. A visão me deixou, então não consegui achá-la mais, porque ele não respondeu. Por isso, fique observando, esteja alerta. Now, taking this subject of demonology and speaking about demons. Agora, tomando este assunto de demonologia e falando sobre demônios. Now, people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. Agora, as pessoas, quando se diz demônio, logo começam a pensar, algum fanatismo ou algo assim. But demons is just as real as angels. They're just as real. Mas demônios são tão reais quanto anjos. São igualmente reais. And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil. E o diabo é um demônio tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um demônio. Heaven is just as real, and there is no such a thing as hell, there's no such a thing as heaven. O céu é igualmente real. E se não existe coisa como inferno, não há coisa como céu. If there is no eternal punishment rather, there's no eternal blessed. E se não há bem-aventurança eterna, punição eterna, melhor dizendo. Não há bem-aventurança eterna. If there's no day, there's no night, see? But as sure as there's day, there's night. Se não há dia, não há noite, está vendo? Mas tão certo quanto há dia, há noite. As sure as there's a Christian, there's bound to be a hypocrite. Tão certo quanto há o cristão, há o que está fadado a ser hipócrita. As soon as there's somebody that's genuine from God, there's somebody to impersonate that, see? Tão certo como há a pessoa que é genuína de Deus, há a pessoa para imitar isso. Está vendo? It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life, on everything true and false, everywhere. É exatamente pró e contra, preto e branco, em tudo no decorrer da vida, verdadeiro e falso, em todo lugar. And there's a false gospel, there's a true gospel. There's a true baptism, there's a false baptism. E há um evangelho falso, há um evangelho verdadeiro. Há um batismo verdadeiro, há um batismo falso. There's a make-believe and there's a real. There's a true American dollar, there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite. See? It's just impersonating. Há a falsificação e há o verdadeiro. Há o verdadeiro dólar americano, há o falso dólar americano. Há o cristão genuíno, há o hipócrita genuíno. Veja, isso é só imitação. So you find that. So it all goes together. Now we can't separate it. God lets the rain fall. Assim que encontra-se isso, de modo que tudo segue junto. Agora, não podemos separar isso. Deus permite que a chuva caia. May you let me speak here just a little bit. Possa ele me deixar falar aqui um pouquinho. How many preachers is here? Raise up your hands. All around preachers. Let's see your hands. Well, God bless you, brethren. Quantos pregadores estão aqui? Levantem a mão. Por todos os lados, pregadores, vejamos sua mão. Bem, Deus os abençoe, irmãos. Now,
Now, you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject, I tell you one. Agora, não tomem isto como doutrina agora, mas pouco antes de abordarmos este assunto vital, eu lhes direi uma coisa. How many Pentecostal people here? Raise up your hands all around everywhere. Well, you're all Pentecostals, all right? Quantas pessoas pentecostais estão aqui? Levantem a mão, por todos os lados. Bem, vocês são todos pentecostais. Muito bem. I'll tell you what I had when I first come into your ring. Vou contar-lhes o que me aconteceu logo que entrei no meio de vocês. Classe. I was right up here in Indiana, at a certain place called Mishawaka. Eu estava aqui mesmo em Indiana, num certo lugar chamado Mishawaka. The first group of Pentecostal people I ever seen is called the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that. Wonderful bunch of people. O primeiro grupo de gente pentecostal que vi era chamado de Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo, creio, ou algo assim. Um ótimo grupo de pessoas. Now they organize together and call it United Pentecost. Agora organizaram-se em união e chamam-se Pentecostal Unida. They break up from the rest of them because of an issue of water baptism. Separaram-se do resto por causa de uma questão sobre batismo em água. That don't make them any hypocrites. There's many a genuine Holy Ghost born again Christian in the ranks. Isso não os torna hipócritas. Há muitos cristãos genuínos, verdadeiramente genuínos, com o Espírito Santo que nasceram de novo na classe deles. And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' name, and they give the others the baptism of the Holy Ghost, being baptized in Father, Son, Holy Ghost. So God gives them the Holy Ghost who obeys Him. So who obeyed Him? There you are. E Deus lhes deu o Espírito Santo por serem batizados em nome de Jesus, e deu aos outros o batismo do Espírito Santo, sendo batizados em Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Então, quem o obedeceu? Aí está. If you just forget them that wants to be one way, let them be, and you go ahead and be brothers. That's all. Don't. Se simplesmente esquecessem, e aqueles que queiram ser de um jeito, que sejam. E que vocês sejam irmãos. É só isso. Não. What done it was breaking away, see? What is breaking, tearing up brotherhood, setting out and separating yourselves. No, sir. We're not separated. We're one. That's right. O que causou isso foi separá-los, separar. Estão vendo? O que? Foi separar, dilacerar, separar os irmãos, colocar fora e separarem-se. Não, Senhor, não somos separados, somos um. É isso mesmo. But when I was standing there, I was watching those people. Mas quando me encontrava lá, eu estava observando aquelas pessoas. Now, me just come out of a regular little old Southern Baptist church. Well, I'd see those people. I went in there and they were clapping their hands, hollering, one of them, glad I can say I'm one of them. I thought, my. Agora, eu tinha acabado de sair de uma igrejinha batista do sul normal. Ora, vi aquelas pessoas, entrei lá e batiam palma, gritando, um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais? Pensei, que coisa. First thing you know, here comes somebody down through there dancing as hard as they could dance. I thought, what's church manners? I never heard such things as that. De repente, eis que vem uma pessoa por ali dançando com tudo que podia. Pensei, que comportamento numa igreja? Nunca ouvi falar de coisas tais como estas. I kept watching them around, wondering, well, what in the world's the matter with those people? Continuei observando-os por ali, queria saber, ora, o que é que há com essa gente? Now, you've heard me tell my life story where I hit that meeting there, but this is one thing I've never told. Never told it before in public. Agora, vocês já me ouviram contar a história da minha vida, quando fui até aquela reunião lá, mas isso é uma coisa que nunca contei antes em público. So now if you want to rub it off your recorder, well, you can do so. All right. Então agora, se você quiser apagar no seu gravador, ora, pode fazer. Muito bem. Now, in this, I watched. And now I thought, well, them people are the happiest people I ever seen in my life. They wasn't ashamed of their religion. Agora, nisto observei, e agora pensava, bem, esta gente é a gente mais alegre que já vi na vida. Não estavam envergonhados da religião deles. We Baptists get this little bit of shame once in a while, you know, see. And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know. Nós, os batistas, ficamos um pouquinho envergonhados de vez em quando, você sabe, está vendo? E quando vão orar, você sabe, ficam atrás do leque, você sabe. But them people wasn't. Brother, they had religion all inside, outside, and all over them. Mas
Mas essa gente não ficava, irmão. Eles tinham religião por dentro, por fora e em volta deles todos. Well, I remember that night when I got on the platform, said all preachers on the platform is a convention. Bem, lembro-me daquela noite quando subi na plataforma. Disseram, todos os pregadores na plataforma. Era uma convenção. And they had to have it up here in the north on account of the colored problem, the Jim Crow law of the South. So there's all met there from everywhere. Tiveram que realizá-la aqui no norte por conta do problema da cor, a lei negra do sul. Então todos tinham se reunido ali, de todos os lugares. So I was sitting up there and he said, I heard all preachers through that day and that night. Então eu estava sentado lá em cima. E ele disse, bem, agora ouvi todos os pregadores no decorrer daquele dia, daquela noite. He said some old preacher is an old colored man, come out just a little bit of rim of hair around his head like that, big old long frock-tailed preacher coat on, velvet collar in hot weather. Disseram de certo pregador velho, ele era um homem idoso de cor que veio só um pouquinho de cabelo em volta da cabeça, assim, com um longo paletó de pregador de cauda longa, você sabe, colarinho de veludo, e era tempo de calor. Poor old fellow come out there like this. He said, my dear children, I won't tell you, got to testifying. Coitado do velhinho, foi ali desse jeito, ele disse, meus amados filhos, ele disse, quero dizer a vocês, começou a testificar. I was about the youngest one sitting on the platform. Eu era o mais jovem sentado na plataforma. So then, he said, I tell you, he took his text from over in Job, where was you when I laid the foundations of the world, declaring to me where they're fastened. De modo que então ele disse, eu lhes digo, ele tirou seu texto lá de Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos do mundo? Faze-mo saber onde foram firmados. All these other preachers have been preaching about Christ along the regular run. I listened to them and enjoyed it. Todos estes outros pregadores tinham pregado sobre Cristo, seguindo a tendência normal. Eu os ouvi, gostei. But now that old boy, he went back under about 10,000 years before the world ever started. Mas não este velho homem. Ele foi lá no passado, uns 10.000 anos antes mesmo do mundo começar. He went up into the heavens and come plumb down across the skies what was taking place. Ele subiu nos céus e desceu direto pelos céus a respeito do que estava acontecendo. What they was preaching on going on in the daytime, he's preaching on what's taking place in heaven. O que estavam pregando estava ocorrendo durante o dia, ele estava pregando sobre o que estava ocorrendo no céu. He brought Christ back on the horizontal rainbow back there somewhere in eternity. Ele trouxe Cristo de volta ao arco-íris horizontal, de volta lá em algum lugar na eternidade. Well, he hadn't been preached about 5 minutes. That old fellow something got a hold of him. He jumped up in the air and clicked his heels, got on a horse. Whoop-hee! Ora, não faziam 5 minutos que estava pregando quando esse velho algo apoderou-se dele. Ele deu um salto no ar e bateu um calcanhar contra o outro e gritou, Viva! He had about as much room as I got up here. He said, you ain't got enough room for me to preach, and away he went. Ele tinha o tanto de espaço que eu tenho aqui em cima. Ele disse, vocês não têm espaço suficiente para mim pregar. E se foi. Well, I thought, if that'll do that to a man about 80 years old, what would it do to me? That's what I want. That's what I want. Bem, pensei, se isso faz um homem de uns 80 anos agir assim, o que fará a mim? É isso o que quero. É isso o que quero. But what got me was this. Now we're talking on demons now. Mas o que me deixou perplexo foi isto. Agora estamos falando sobre demônios agora. What got me, I watched two men, one sat at one side and one the other. O que me deixou perplexo foi que eu observava dois homens, um sentado de um lado e o outro do outro. And when the Spirit would fall, then man would raise up and speak in tongues and shout and turn white around the mouth. And I thought, oh my, if I could only have that. See, how wonderful. Oh, I just love that. E quando o Espírito caía, esses homens se levantavam e falavam em línguas e gritavam e ficava branco em volta da boca. E pensei, oh, que coisa, se eu pudesse ter isso. Está vendo? Que maravilha! Oh, isso gosto demais disso. I went out in the cornfield and I told you my life story you read it in the book. Bem, fui ao campo de milho e já lhes contei a história da minha vida. I slept all night and I come back the next morning, so I thought I'd just test out. Vocês leram no livro. Dormi a noite toda e voltei na manhã seguinte, então pensei em testar. I have a way of doing things that nobody knows but God and I. Tenho um jeito de fazer as coisas que ninguém sabe, a não ser Deus e eu. So I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform. See?
Então isso, tomo uma parábola e vou me encontrar com o espírito de um homem. Vê-se isso aqui mesmo na plataforma, está vendo? And so then, I got to talking to one of those men. I seen them, they sat close together, and they just hold hands and dance and shout. I thought, oh my, that sounds real to me. E então comecei a conversar com um desses homens. Eu os vi, sentavam juntos, e seguravam mãos, e dançavam, e gritavam. Pensei, oh, que coisa, isso parece real para mim. And I took hold of one of his hands, and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? E peguei numa das mãos dele e eu disse, muito prazer, senhor. Ele disse, muito prazer. Very nice man, gentleman type fella. He said, I said, are you a minister? He said, no, sir, I'm just a lay member. Um homem muito agradável, tipo de homem cavalheiro, ele disse. Eu disse, o senhor é ministro? Ele disse, não, senhor, sou apenas um leigo. And I got to carry a little conversation with him so I could catch his spirit. See, he didn't know that. Nobody knew it. I never said nothing about it. Years afterwards before mentioning it. E comecei a conversar com ele para que pudesse captar seu espírito, está vendo? Ele não sabia disso, ninguém sabia. Eu nunca disse nada sobre isso, anos depois, antes de eu mencionar. So then, but when I come to find out, it rang true just as perfect a Christian man. That man was absolutely a saint of God. Então mas quando cheguei a descobrir, aparentava ser verdadeiro, exatamente perfeito, um homem cristão. Aquele homem absolutamente era um santo de Deus. I thought, brother, that's fine. Pensei, irmão, está bem. But the strange part, when I got a hold of the other man, it was contrary. Mas a parte estranha, quando consegui falar com o outro homem, foi contrário. He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right. Ele estava até mesmo vivendo com uma mulher que não era sua esposa. Isso mesmo. And I seen it put up to me in a vision. I thought, oh my, it can't be so. E vi isso chegar a ele, uma visão. Pensei, oh, que coisa, não pode ser assim. And the man, I thought, now this spirit among them people is wrong. That's all there is to it. E o homem, pensei, agora, este espírito entre esse povo é errado, não passa disso. So that night when went to the meeting and the blessings was falling, I would pray to God, and the Holy Spirit, the angel of the Lord, gave witness that it was the Holy Ghost. Então, aquela noite, quando fui à reunião e as bênçãos estavam caindo, eu orava a Deus e o Espírito Santo, o anjo do Senhor, dava testemunho que era o Espírito Santo. And the same spirit was falling on this man was falling on that man. E o mesmo Espírito que estava caindo neste homem, estava caindo naquele homem. And when the Spirit would fall, both of them would get up and they'd both shout and scream and praise the Lord and speak in tongues and dance. E quando o Espírito caía, ambos se levantavam e ambos gritavam e berravam e louvavam o Senhor e falavam em línguas e dançavam. I said, I just can't get it, Lord. I can't see it in the Bible where that could be right. Eu disse, eu simplesmente não consigo entender, Senhor, ou não consigo ver isso na Bíblia, onde isso pode estar certo. Now I said, maybe I'm deceived. Agora eu disse, talvez eu esteja enganado. I said, now here I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be this, see? Está vendo? Agora aqui eu não consigo, sou estritamente fundamental na Bíblia. Tem que ser isto, está vendo? Now I said, Lord, you know my conditions, and I've got to see it in your word, and I can't understand. Eu disse, Senhor, tu conheces minha condição, e eu tenho que ver isso na tua palavra, e eu não consigo entender. When the Holy Spirit's falling on this man, the Holy Spirit's falling on that man, and one of them is a saint and the other is a hypocrite. Now I know it is. Quando o Espírito Santo está caindo neste homem, o Espírito Santo cai naquele homem, e um deles é um santo, e o outro é hipócrita, e sei que é. I know it without, I could have tucked the man out and proved it to him. Or called him out right there and told him about it. Sei disso, eu poderia ter levado o homem para fora e provado para ele, ou chamado para fora ali mesmo e dito a ele a respeito disso. Like I could, that man sitting right here last night was nothing but an impostor as there ever was one sitting there. Do mesmo modo que eu poderia com aquele homem sentado aqui mesmo ontem à noite. Não passava de um impostor que era um de verdade sentado ali. I ought to have called it out, but he'd raised up and started fussing, so I just let it go on the account of the meeting, but I knowed him. Yes, sir. Eu deveria ter manifestado isso, mas ele teria se levantado e começado a argumentar. Por isso, eu simplesmente deixei passar por conta da reunião, mas eu o conheci. Sim, senhor.
There's one, two of them sitting right back there tonight, belongs to a certain church right here in the city. Real critics. I've seen them. Tinha dois desses sentados bem lá atrás, a outra noite, pertencem a certa igreja bem aqui na cidade. Realmente críticos, eu os vi. But if he would, he just starts a trouble. So I've done it many times. I just let him alone. It's all right. God knows He's the judge. Mas se manifestasse, começaria o problema. Já fiz isso muitas vezes. Simplesmente os deixo em paz. Não tem problema. Deus sabe. Ele é o juiz. Let them call me one time, and then you'll see something take place, you see. Let him... Deixe que me chamem uma vez, e então você verá alguma coisa acontecer. Veja você. Deixe-o. Like the demon. I never called the demon out. He just comes to me and challenged me. Then's when God went to work, see. That's right. And you've seen what's taking place. Como o demônio, nunca manifestei o demônio. Ele simplesmente veio até mim e me desafiou. Foi então que Deus entrou em ação. Veja, isso mesmo. E você viu o que aconteceu. All right. But I just let it go. Made a meeting hard, because that spirit was moving right in on me all the time, see. And so I just kept on. Muito bem, mas simplesmente deixo passar. Tornou a reunião difícil, pois aquele espírito estava avançando em mim direto o tempo todo, veja, e de modo que simplesmente continuei adiante. But now, these men, I couldn't understand it, and it was 2 years later or 3. When I was up at Greens Mill, Indiana, here, the scout reservation, I was back in an old cave where I go to pray. Mas agora, estes homens, eu não conseguia entender. E foi 2 anos mais tarde, ou 3, quando eu estava no Greens Mill, Indiana, aqui na área reservada dos escoteiros. Eu estava lá numa velha caverna onde vou orar. And back there I said, Lord, I can't understand what become of that group of people. E lá eu disse, Senhor, não consigo entender o que aconteceu com aquele grupo de pessoas. The finest people I ever met in my life, and I can't understand how that could be the wrong spirit. As pessoas mais excelentes que já fiquei conhecendo em minha vida. E eu não consigo entender como que esse poderia ser o espírito errado. Quando se então, tu sabes da integridade de meu coração, tu sabes como te amo e como tenho servido a ti. And the same spirit that's here with me was on them people, and here it was on that guy there just the same. So I couldn't understand. E o mesmo Espírito que está aqui comigo estava naquelas pessoas. E eis que estava naquele rapaz lá, justamente da mesma forma. Por isso, eu não conseguia entender. And the Lord come down in His mercy and showed me. Here's where it was. It has to be scriptural first. E o Senhor desceu em sua misericórdia e me mostrou. Eis o que foi. Tem que ser conforme a Escritura primeiro. He said, take up your Bible. And I picked up my Bible, and I guess I held that Bible for 10 minutes without any more word coming. Ele disse, apanhe sua Bíblia. E apanhei minha Bíblia. Creio que segurei aquela Bíblia por 10 minutos sem ninguém mais palavra vir. I waited just a few moments. I heard him say again, turn to Hebrews 6 and start reading. Esperei um instante. Eu o ouvi dizer de novo, vire em Hebreus 6 e comece a ler. And I did. And it would come down there, where it said the rain cometh off upon the earth to water it and prepare it, dress it, for which is but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And I caught it right there. E comecei. E quando chegou lá, onde ela dizia, a chuva muitas vezes cai sobre a terra para prepará-la, lavrá-la para qual é. Mas os espinhos e abrolhos perto estão da reprovação, o seu fim é serem queimados. E entendi naquela hora mesmo. I thought, there it is. Thanks be to God. There it is. See? Pensei, aí está. Graças a Deus, aí está. Está vendo? Now Jesus said a sower went forth sowing seeds, didn't he? Agora Jesus disse, o semeador saiu a semear. Ele não disse? You're all Christians here. Everyone held up their hands anyhow. Pentecostal, born-again Christians. All right? Agora, todos vocês são cristãos aqui. Todos levantaram a mão, de qualquer forma, pentecostais. Cristãos que nasceram de novo. Muito bem. And he said a sower went forth sowing seed. And while he slept, his death between seed. And while he slept, an enemy come and sowed tares in that field. Ele disse, um semeador saiu a semear sementes. E enquanto dormia, seu descanso, morte, no intervalo, está vendo? E enquanto dormia, um inimigo veio e semeou joio naquele campo. What is tares? Weeds, briars and things. O que é joio? Erva daninha, abrolho e coisas assim. Now,
And when the husbandman, the preacher, saw these tares growing, said, let me go pull them up. He said, no, no. You pull up the wheat also. Let them both grow together. Agora, e quando o agricultor, ou pregador, viu esse joio crescendo, disse, deixa-me ir arrancá-lo. Ele disse, não, não. Também arrancarás o trigo. Deixa-os crescer juntos. There's a wheat field out here. There's creepers, nettle balls, stinkweed, everything else in it. Is that right? But now in there there's wheat. Há um campo de trigo aqui. Há planta rasteira, urtiga, erva de mau cheiro, tudo mais nele, está certo? Mas agora tem trigo aí. Now the rain comes off upon the earth to water it. Agora a chuva cai muitas vezes sobre a terra para regá-la. Now what's the rain for? Not to water the nettle ball. Agora, para que é a chuva? Não é para regar a urtiga. Now watch and pay close attention. Not to water the creeper. Agora observe e preste atenção. Não é para regar a erva rasteira. The rain sent for the wheat. But the nettle ball and the wheat is just as thirsty as the wheat is. And the same rain that falls on the wheat falls on the weed. A chuva é enviada para o trigo, mas a urtiga e a erva daninha têm tanta sede quanto o trigo. E a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre a erva daninha. And the little old wheat will stand right straight up like that and happy and rejoicing just as much as the little wheat will stand up and stand itself up. E a pequena erva daninha se endireita assim e contente, regozijando justamente o tanto quanto o pequeno trigo fica em pé e se endireita. But by their fruits you shall know them. There you are. Mas por seus frutos os conhecereis. Aí está. See? Now the same Holy Spirit can bless the hypocrite. Está vendo? Agora, o mesmo Espírito Santo pode abençoar um hipócrita. That knocks some of you Armenians out, but that's the truth. That's the truth. Isso golpeou alguns de vocês arminianos, mas essa é verdade. Essa é verdade. Been taught holiness, which I believe in holiness too. Santidade foi-lhes ensinado, o que eu também creio em santidade. But the same Spirit, the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them. Mas o mesmo Espírito, a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas por seus frutos os conhecereis. And if I look out here and go to get wheat, I get wheat. But the weeds is all bound up and they live on the same rain that fell for the wheat. Se eu olho por aqui, eu vou pegar trigo, pego o trigo, mas a erva daninha está toda atada, e vive da mesma chuva que cai para o trigo. And the rain was not sent for the weeds, it was sent for the wheat. E a chuva não foi enviada para a erva daninha, foi enviada para o trigo. But the rain being in the field, weeds being in the wheat field, got just as much benefit out of the rain as the rest of it did, and the same rain that made the wheat live, made the wheat live. Mas a chuva estando no campo, o trigo estando, as ervas daninhas estando no campo de trigo, se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto. E a mesma chuva que faz o trigo viver, faz a erva daninha viver. All things in the natural, types of spiritualists we're teaching. Todas as coisas do natural tipificam o espiritual, como estamos ensinando. There it is. Demonology, demons impersonating Christianity, yet with the blessing. Aí está, demonologia. Demônios imitando o cristianismo, entretanto, com a bênção. That's not skim milk, brethren, if you can take it. See? It's truth. Isso não é leite magro, irmãos, se puderem tomá-lo. Estão vendo? Estão vendo? Agora é verdade. So I'm not saved today because I can shout. De modo que não estou salvo hoje porque posso gritar. I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death to life." I believe that. That's right. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creio nisso, é isso mesmo. And on them conditions, I am saved because God said so. E nessas condições estou salvo, porque Deus assim disse. If he told me you're saved because somebody said a rushing mighty wind hit me in the face, that's wonderful. But I want to know where that rushing mighty wind comes from, for it hit me in the face. See? Se ele me dissesse que você é salvo porque uma pessoa disse um vento veemente e impetuoso me veio no rosto, isso é maravilhoso, mas
Quero saber de onde esse vento veemente e impetuoso veio antes de vir no rosto. Veja. Now, what kind of a life are you going to live after that rushing mighty wind hits you? See? Agora, que tipo de vida você vai viver depois que esse vento veemente e impetuoso lhe vier? Está vendo? See, it's by your fruit you're known. Veja, é pelo seu fruto que você é conhecido. So demons can work right amongst Christians. Assim que demônios podem trabalhar bem no meio dos cristãos. You believe that? Você crê nisso? Look at Paul. Paul said, now here's where the latter day reign. If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say no more against you than I would the Assemblies or any of the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth. Veja, Paulo disse, agora é aqui onde os da chuva serôdia, se houver algum de vocês aqui, perdoe-me se digo alguma coisa contra vocês. Eu não diria nada contra vocês mais do que eu diria contra as assembleias ou qualquer outra, os batistas ou qualquer outra. É a verdade que é a verdade. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By